De um lado, José, onde a festa acaba, a luz apaga, o povo some, a noite esfria e a pergunta fica no ar: e agora? De outro, Maria, onde o amor acaba, a filha casa, o filho muda, o marido vai embora e toda a fantasia que ela sonha se esvai. E fica a pergunta no ar: e agora, Maria? Paródia ou original? Criador ou criatura? Alice Ruiz ou Carlos Drummond de Andrade? Na rinha de hoje, José ou Drummondona? Qual poema você prefere? Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. e você está no Rinha Sem Galo. Bom, primeiro eu quero já discordar, porque eu não acho que a Alice Ruiz ela é uma criatura. Eu acho que ela foi criada. Eu acho que o fato dela se inspirar no poema E Agora José, na verdade o título é José, né? Isso não pode qualificá-la como uma criatura, né? Ela não se fez por conta dessa paródia. A Alice Ruiz tem uma carreira extensa e autônoma também, né? Então, eu já vou começar discordando, porque de fato eu acho que essa não é uma boa apresentação, porque eu insisto em dizer que a Alice Ruiz tem uma carreira autônoma. Aliás, muita gente fala que ela foi casada com o Paulo Leminski, que é um poeta sensacional, eu adoro o Paulo Leminski, mas eu acho que a ordem não é essa. Eu acho que o Paulo Leminski é que foi casado com a Alice Ruiz. Não a Alice Ruiz foi casada com o Paulo Leminski. Então, eu não gosto desse tipo de apresentação, porque a condiciona a um homem, a um outro homem, mesmo que esse homem seja o Paulo Leminski, maravilhoso, essencial. Paulo Leminski é essencial, porque essa é um adjetivo, uma definição muito boa para ele. A Alice Ruiz, ela é autônoma, inclusive no seu jeito de viver, né? Porque é muito comum, muito característico, né, da nossa sociedade aí, meninos herdarem os nomes dos pais. Então é bastante comum isso, né? Antônio Filho, João Júnior, enfim, né? Aí vai da criatividade. No caso ali da família da Alice Ruiz, é a filha que herda o nome da mãe. Ela teve uma filha que chama-se Áurea Alice Leminski. Olha que ironia, hein? Gasguei aqui no nome que era da minha mãe, inclusive. Minha mãe chamava-se Áurea também, né? Mas veja que a Alice Ruiz deu o nome, o seu próprio nome, ao da sua filha, a uma das suas filhas, porque ela teve uma outra filha também, né? Então, já acho isso bastante interessante, bastante provocativo, um tapa na cara dessa sociedade machista, né, da qual todos nós fazemos parte, né? Mas o que isso tem a ver com o poema? Enfim, eu acho que tá tudo muito ligado, porque essa paródia do poema do Drummond, José, na verdade está questionando exatamente o papel da mulher na sociedade. Eu acho que esse é um dos pontos do poema da Alice Ruiz, da paródia. E há paródias que são melhores do que o original. E nesse caso eu prefiro a paródia criada pela Alice Ruiz. Por quê? Porque eu acho que ela sai do lugar comum e ela faz questionamentos que são extremamente relevantes para nós. Ela questiona o papel da mulher na nossa sociedade.
Então ela começa: e agora, Maria? O amor acabou, a filha casou, o filho mudou, teu homem foi para a vida, e tudo cria a fantasia que você sonhou, apagou a luz do dia. E agora, Maria? Ela faz questionamentos sobre o papel dessa mulher na sociedade, a maneira como essa mulher se enxerga. Observa que ela pergunta no primeiro verso a pergunta, e agora, Maria? E no último verso ela repete a mesma pergunta. E por que ela faz isso, ao meu ver? Porque a vida dessa mulher está condicionada a outras pessoas, à filha, ao filho e ao marido. Essas pessoas foram embora, essas pessoas se distanciaram. E agora? Vai fazer o que, Maria? E aí? Como é que segue a vida? Esse é um baita questionamento. Além das questões estéticas, né, que eu nem estou mencionando agora, mas que são presentes no poema, uma vez que a poesia não é só conteúdo, é forma também, mas eu acho o questionamento muito pertinente. Alice Ruiz, nesse poema, nessa paródia, ela está questionando o papel das mulheres. Não é só da Maria, mas é das mulheres de modo geral. Essa Maria representa as mulheres como um todo. A mulher não pode ter sua vida condicionada aos filhos e ao marido. A vida vai para além disso. Ela vai para além, ainda que essas questões são importantes, mas não são importantes só para a mulher. No caso do poema José, não há esse tipo de questionamento. José parece ter uma vida mais boêmia, mais autônoma. Ao mesmo tempo, ele tem questionamentos, mas que não passam por esses que são colocados aqui pela Alice Ruiz. Ela questiona o modo de vida da Maria no sentido de que a vida dela está condicionada a terceiros. E não deveria ser assim. Então, eu prefiro a paródia da Alice Ruiz. Acho genial o questionamento, o poema como um todo. Por isso eu escolho E Agora, Maria. A tua colocação ficou perfeita. O poema de Alice Ruiz é, assim, sintetizado de uma forma a ficar objetivo, como a própria classificação diz, é uma paródia. E por se tratar de uma paródia, a comparação eu acredito que não possa estar à altura. Mas me entendam bem, não pode estar à altura no sentido de que eu teria que comparar com uma paródia. Eu teria que ter uma outra paródia para poder fazer aqui uma comparação. É inevitável aqui essa rinha e a discordância faz parte aqui do processo. Eu discordo em gênero, número e grau em relação aqui à tua colocação. Eu não quero aqui colocar e dizer que Alice Ruiz não é poeta de jeito nenhum. Talvez, né, você possa interpretar de uma forma equivocada. Alice Ruiz, sim, é uma poeta e eu vou me retratar quando eu disse que discordo em gênero, número e grau. Porque você colocou aqui a Alice Ruiz lá para cima, você levou aí a própria poeta quando você disse que Paulo Leminski era casado com ela, não o contrário. Eu acho isso interessante porque não é porque um poeta é casado com o outro que tem um destaque um pouco maior ou maior que passa a ser sombra do outro. Não é isso e eu não concordo nesse aspecto. Ela sim tem a sua representatividade, ela é poeta. Eu achei a introdução aqui, lembrando que a rinha não é sobre a introdução, mas a introdução ela é interessante porque ela é provocativa. Quando eu disse criatura ou criador, realmente Alice Ruiz não é criatura de Drummond, mas Drummond nasceu em 1902, Alice Ruiz em 1940, na década de 40. Isso já denota aí uma ideia de que nós estamos falando de alguém master, o mestre,
e o seu discípulo. Então posso considerar que Alice Ruiz é discípula de Carlos Drummond de Andrade. Então não dá para comparar nesse aspecto aí. Então, por isso a ideia de criatura e criador, ou criador e criatura. E o poema, ele tem aí uma apresentação muito perspicaz e coloca de uma forma muito interessante as ideias e o papel da mulher, né, vista, o papel que é imposto à mulher em relação à sociedade, né, filhos, filhas, o abandono, a submissão e tudo isso. Eu não quero aqui fazer esse tipo de comparação, até porque esse não é o papel da mulher, né? A mulher, ela deve fazer o que ela achar que deve ser feito, profissionalmente falando, na sua caminhada, na sua construção, na sua participação dentro da sociedade. Ela vai construir isso da forma que ela bem entende, e a sociedade não tem que achar uma coisa ou impor o que ela deve ser feita. Na poesia, e colocando como poemas, Agora José é um poema clássico, e não só por ser clássico não deve ser discutido de jeito nenhum, mas ele aborda, eu acredito que o E Agora José, ainda que cite José, na minha concepção, ele enxerga não só o homem especificamente, ele enxerga todo ser humano, que diante de um conflito, diante de uma situação, ele é questionado. E agora? O que você vai fazer? Acabou isso, acabou aquilo. Ainda mais numa sociedade que estamos vivendo hoje, ela permite, né, essa colocação. Eu gosto dessa poesia, e não é só por gostar, eu estou aqui defendendo com argumentos um pouco das minhas ideias, e agora José é a minha escolha. Bom, eu acho que a Alice Ruiz não é discípula. Não vejo dessa forma. Eu acho, como eu disse, eu acho que ela tem uma carreira autônoma. Claro, como todos nós, ela tem inspirações, né, e é influenciada, né, por outros autores e tudo mais, mas não a considero como uma discípula de um ou de outro poeta especificamente, né. Eu insisto que prefiro o poema da Alice Ruiz, nesse caso, porque eu acho que ele é mais urgente, ele é mais necessário. Eu penso dessa forma, eu acho que ele é mais urgente, que ele é mais necessário, porque a Alice Ruiz, pensando aqui no conteúdo, tá? Não estou discutindo a estética dessa poesia, mas pensando no conteúdo, eu acho que ele é mais necessário, porque a gente vive numa sociedade em que o protagonismo está todo relacionado ao homem. E a Alice Ruiz, ela não faz uma discussão rasa sobre feminismo. Ela propõe uma discussão que eu acho que é uma discussão fundamental, e ao mesmo tempo é uma discussão com fundamentos em relação ao feminismo, porque ela questiona a sociedade dividida por classes. Porque não adianta eu falar sobre feminismo, levantar a bandeira do feminismo, se eu sou favorável a mulheres com capital. Uma vez eu estava numa mesa redonda participando de uma discussão sobre a questão de literatura e feminismo e tudo mais, né? E aí havia uma mulher, uma professora, discutindo, né, também o mesmo assunto comigo, e ela disse o seguinte: não, eu acho que as mulheres devem ser empoderadas, né? Tudo bem, correto, né? E, por exemplo, eu acho louvável o papel da dona da Magazine Luiza. Acho extremamente louvável, interessante o papel que ela ocupa, é uma empresária. Eu falei para ela: não, mas não tem absolutamente nada a ver. Ela não tem um papel. Entenda, a gente precisa separar. A dona da Magazine Luiza também provoca desigualdade. Ah, mas ela é mulher. Não, mas a discussão não é essa. A gente não pode substituir uma mulher por uma outra mulher que pratique, que fomente a desigualdade social. Esse não é o ponto. Então, eu estou falando tudo isso porque não dá para discutir feminismo sem falar sobre sociedade de classe. Então, uma mulher rica praticando
desigualdade social, fomentando a desigualdade social, é complicado. Então, a Alice Ruiz, ela questiona esse sistema. Ela não fala sobre feminismo de maneira isolada às questões de divisão de classe social. E é isso que aparece nesse poema, ao meu ver, porque ela está falando sobre uma mulher que parece ter perdido o sentido da vida a partir do momento em que os filhos se distanciaram e que o marido foi embora. Ou seja, essa mulher só possuía significado, ou essas mulheres, a partir desse contexto familiar, de família burguesa. Tem isso, ela perde a essência, ela fica doente, né? Enfim. Acho que o poema da Alice Ruiz, ele é mais urgente e é mais necessário para os nossos dias. Eu até acho que, eu volto a dizer, a gente, claro que se a gente for discutir poesia, a gente precisa discutir os aspectos, o conteúdo e a forma, né? Poesia não é só conteúdo, poesia é estética também. Eu acho que, esteticamente, o poema José, ele é mais interessante. Esteticamente, eu acho que ele é mais interessante. Eu acho que ele tem uma construção estética mais interessante do que o poema da Alice Ruiz, do que a paródia. Mas o conteúdo é necessário. O conteúdo é mais atual que a Alice Ruiz ela propõe. E também, com isso, eu não estou querendo dizer que esteticamente o poema da Alice Ruiz não tem valor. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que o José, esteticamente, é melhor. Isso não significa que a Alice Ruiz, então, não tenha feito uma poesia. Ela só escreveu um manifesto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que eu não estou aqui também querendo desmerecer o poema José, porque é um clássico. Só que, como essa rinha, a proposta é discutir, né, o E Agora José e Agora Maria, eu acho que E Agora Maria, no ponto de vista de conteúdo, de mensagem, é mais necessário, é mais urgente do que o José, que é um poema que, no ponto de vista de conteúdo, se for comparado ao da Alice Ruiz, ele envelheceu. No ponto de vista estético, de arte, poética, de maneira alguma. Então, não sei se ficou confuso o que eu quis dizer. Confuso, na verdade, não ficou. Eu entendi que você prefere a estética. Se tratando de estética, esteticamente o poema de Drummond, claro, ele é muito bem maior construído, ele é construído de uma forma muito mais elaborada, né, dividido aí as estrofes, dividindo aí os versos. Quanto a conteúdo, você deixou claro a preferência por Alice Ruiz, até porque a temática, e eu vou já não só no conteúdo, eu vou falar da temática, né? A temática abordada, eu acredito que um completa o outro, eu não posso descartar um e refutar o outro. Claro que o contexto que nós estamos vivendo permite e exige uma discussão mais abrangente, mais elaborada, mais aprofundada no quesito da participação da mulher na sociedade. Isso é, sem dúvida, importantíssimo, isso é, sem dúvida, o cerne aqui da questão. Então eu não posso falar de um e descartar o outro. Eu prefiro E Agora José quando se trata de conteúdo, quando se trata de temática, porque, na verdade, a paródia ela vem com uma observação aqui um pouco rasa. Eu acredito que, e me entenda quando eu digo rasa, não é querendo desmerecer a poesia, é que, por se tratar de uma paródia, ela não tem aí uma profundidade, ela dá um pontapé inicial, é isso que eu queria dizer. É um pontapé inicial para se tratar e se abordar quesitos, questões do papel da mulher na sociedade. Isso eu acho válido, mas no quesito de aprofundamento, de profundidade, de introdução e abordagens de situações para se discutir, E Agora José, sem dúvida, ele tem muito maior quantidade de ideias para se tratar, né? Por isso o conteúdo ele tem maior
dá margens para maiores discussões ou discussões abrangentes de diversas outras situações. Repito, não aqui desmerecendo o poema muito bem apresentado, mas, né, como você disse, não tem aí uma forma muito elaborada. Ele foi jogado aqui, né? É como se fosse um haikai, né? O amor acabou, a filha casou, o filho mudou. Então, assim, ao ler esse poema, eu reflito, eu começo a pensar no papel da mulher, mas eu não me aprofundo. Aqui, já no outro, eu tenho diversas situações referente ao papel não do homem na sociedade, né, mas das situações que o cercam e o que a sociedade impõe também em relação ao homem. Bom, essa rinha é interminável e é muito polêmica também. A gente discute os conteúdos aí dos poemas e os conteúdos são fortes, intensos, necessários e, portanto, essa rinha é interminável. Entendo que é uma questão de preferência mesmo, a gente não pode dizer o que é melhor, o que é pior e não é nem a nossa ideia, mas eu quero saber de você, caro rinheiro, né? O que você prefere? Poema, paródia de Alice Ruiz ou o poema José, Carlos Drummond? Qual você prefere? Deixa aqui o seu comentário, explique o porquê você prefere, se é que você prefere José ou Agora Maria, de Alice Ruiz. Explique aqui o porquê que você prefere, qual você prefere. Nos ajude a chegar mais longe aqui com o Rinha Sem Galo, lembrando que nós não recebemos nenhum incentivo, nenhum patrocínio da Magazine Luiza. Aliás, agora receberemos, se já não recebemos, agora vai ficar pior, porque eu fiz uma crítica à dona da Magazine Luiza aqui. Então nos ajude a chegar mais longe com o Rinha Sem Galo, compartilhe o conteúdo, deixe o seu like e não fuja da rinha.